Scooby-Doo é uma das franquias da cultura pop mais amadas do mundo. Tudo começou em 1969, como um desenho animado de sucesso criado pelos estúdios Hanna-Barbera e que até hoje continua gerando novas e divertidas versões. A mais recente delas é a animação digital Scooby, o filme, que mostra a origem do grupo formado pelo dog alemão Scooby-Doo e seus amigos humanos Salsicha, Fred, Daphne e Velma, e já está disponível para ser assistida no Brasil nas plataformas de streaming. E como se trata de uma das obras de entretenimento mais adoradas de todos os tempos, é claro que não poderiam faltar as teorias mais malucas que envolvem a história e seus personagens. Será que a turma do Scooby-Doo faria parte de um culto religioso? Seriam fugitivos de guerra? Estariam mortos e não sabem? Ou seriam usuários de drogas? São essas algumas das perguntas que tentaremos responder neste episódio do Mitos do Pop. Como sempre faço aqui no Mitos do Pop, eu vou apresentar em ordem aleatória algumas teorias criadas por fãs de Scooby-Doo que estão espalhadas pela internet. Vale dizer que nenhuma jamais foi comprovada pelos criadores da franquia, então tudo se trata da mais pura especulação. Vamos lá? Teoria 1. Scooby-Doo é um cachorro espacial soviético. Você já se perguntou como e por que o Scooby-Doo consegue falar? Tem quem pense que tudo está na imaginação do Salsicha, que estaria sempre chapado. Mas sobre isso eu falo daqui a pouco. Existe então uma tese bem interessante que se baseia no momento em que o desenho foi lançado originalmente, no final da década de 60. Era a época da corrida espacial em que os Estados Unidos e a União Soviética competiam para ver qual seria o primeiro país a conquistar a galáxia. E tudo isso começou com a União Soviética, enviando cachorros em foguetes. Quem não se lembra da Laika, a primeira cosmonauta canina? Então, essa teoria de fãs acredita que o Scooby-Doo seria um cão superdotado, treinado pelo programa espacial soviético para ser um cosmonauta. Só que um dos cientistas que o treinou teria fugido para os Estados Unidos, levando o Scooby junto. E quando esse cientista morreu, o cão teria sido encontrado pelo Salsicha, que o adotou como seu companheiro de estimação. Mas o governo norte-americano continuaria a enxergar esse cão espacial soviético como uma ameaça. E é por isso que a turma da Mystery Inc. estaria constantemente viajando sem rumo, o que explicaria também o nome original do desenho, Scooby-Doo, Where Are You? Teoria 2. O grupo está fugindo da guerra. Essa hipótese se conecta diretamente com a anterior, lembrando que o desenho estreou na mesma época em que rolava a Guerra do Vietnã. A ideia aqui é explicar o porquê de a turma do Scooby-Doo estar sempre na estrada, em constante movimento. Seria porque eles estão preocupados em não tomar parte dessa guerra, e para evitar esse destino, estariam em fuga para o Canadá. A graça dessa teoria é explicar como cada personagem se encaixaria. O Salsicha é um hippie que prega a paz e o amor com seu fiel cachorro, Scooby-Doo. O Fred é um adolescente convocado para a guerra que decidiu fugir dessa responsabilidade. A Daphne é a noiva do Fred, que ficou com ele quando ele resolveu escapar da convocação. E a Velma, como não poderia deixar de ser, é uma ativista anti-guerra. Para mim, faz sentido. Teoria 3. A Mystery Inc. é um culto religioso. Já essa tese é a maior viagem. Primeiro, temos de pensar no Fred como um líder bonito e carismático, com todas as qualidades necessárias para comandar um culto. A Daphne, por sua vez, é a maior fã do Fred e faz tudo o que ele manda sem nem pensar. A Velma é a garota tímida e antissocial que se junta ao Fred e a Daphne para se sentir aceita. Já o Salsicha consegue conversar com um cachorro, e essa é uma habilidade que o tornaria semelhante a um assassino em série da vida real, conhecido como o Filho de Sam, que alegava que um cachorro ordenava que ele cometesse seus crimes. É mole ou quer mais? E tem outros detalhes. O grupo se veste apenas com roupas conservadoras e antiquadas, sendo que estamos falando da deslumbrante década de 60. E eles estão sempre empenhados em encontrar monstros e fantasmas para desmascará-los. Por que isso? Porque, de acordo com a teoria, o verdadeiro objetivo deles seria encontrar uma criatura sobrenatural de verdade, para assim ganharem poder sobre ela e a utilizarem para servir às sinistras intenções desse culto. Achou forçado? Eu também, mas a próxima é ainda pior, ou melhor. Teoria 4. O Salsicha é filho do Capitão América.
Essa teoria bizarra se baseia em pequenas coincidências, como o fato de o Salsicha, que na verdade se chama Norville Rogers, compartilha do mesmo sobrenome do Steve Rogers, o Capitão América da Marvel. E isso ficaria mais evidente quando se considera um detalhe revelado no filme Capitão América Soldado Invernal. Durante uma corrida matinal, o Sam Wilson, o Falcon, parceiro do Capitão, afirma que o Steve consegue correr 21 km em meia hora, o que equivale a 42 km por hora. Enquanto isso, o nosso Salsicha consegue acompanhar facilmente o ritmo do Scooby-Doo, que é um dog alemão. Como se sabe, essa raça canina consegue correr até 48 km por hora. Será? E por falar em América, aqui está a teoria 5. O desenho se passa em uma América pós-apocalíptica. De fato, existe uma série de quadrinhos de 2016 chamada Scooby Apocalipse, que faz um reboot da história em um mundo destruído após um apocalipse. Só que essa teoria aqui surgiu antes, imaginando que o país onde os personagens vivem sofreu um grave colapso econômico, semelhante a um fim do mundo. Primeiro, existe o fato de que quase todas as aventuras ocorrem em locais abandonados, o que sugere que a maioria das empresas dos Estados Unidos está quebrada e em ruínas. Os vilões geralmente possuem motivações financeiras e são cientistas, engenheiros e outros tipos de profissionais que, em tese, não deveriam ter dificuldades. E por último, tem os hábitos alimentares de Salsicha e Scooby, que comem como se não soubessem de onde virá a próxima refeição, porque realmente eles não sabem. Teoria 6. Cada personagem sofre de um transtorno mental. Essa não é bem uma teoria, e sim uma análise feita pela revista Wired sobre perfis psicológicos de personagens de desenhos. O Fred seria um narcisista clássico. É egocêntrico, vaidoso, não gosta de críticas sobre sua aparência e é intolerante com as opiniões dos outros, só as considerando quando não há outra alternativa. Além disso, sua postura imponente faz com que todos ao redor se sintam menos capazes. A Daphne teria transtorno da personalidade dependente. Por ser a mais bonita do grupo, ela costuma sofrer acidentes ou ser raptada pelos vilões, permanecendo sempre no centro das atenções. Por muito tempo, ela exerceu o clássico papel de donzela em perigo, que aos poucos vai se tornando uma mulher autossuficiente. Now who's the damsel in distress? Para Velma, o diagnóstico seria de transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, que é quando tudo precisa ser exatamente do jeito que ela quer e que acaba sofrendo de ansiedade quando isso não acontece. E seria por isso mesmo que a Velma é tão habilidosa em resolver quebra-cabeças e costuma ser a principal solucionadora de casos do grupo. Para o Salsicha, o diagnóstico foi de paranoia. Ele sempre sente que está sendo levado para uma situação em que não quer estar e expressa isso por meio de muitas reclamações, sempre apoiadas por seu companheiro Scooby-Doo. Ironicamente, é a covardia e o comportamento paranoico do Salsicha que acabam oferecendo as respostas necessárias para as resoluções dos mistérios. E por fim, o Scooby-Doo teria transtorno dissociativo de identidade. Primeiro, ele acha que é humano, costuma andar em pé e fala. Só que além de pensar que é uma pessoa, ele também continua a agir como um cachorro. E tudo indica que esse é um comportamento comum dos cães da família Doo, se lembrarmos daquele sobrinho dele, o irritante Scooby-Loo. Teoria 7. Os protagonistas é que são os fantasmas. Você já parou para pensar por que a gangue do Scooby-Doo nunca tem para onde ir, jamais aceita pagamentos por seus trabalhos, continua sempre com as mesmas aparências e vive de ficar expondo fantasmas falsos? Pois é, essa teoria acredita que os próprios protagonistas da história é que são os fantasmas de fato. Mas daí você se pergunta, se eles são fantasmas, por que eles ficam assustados quando encontram espíritos de verdade? A resposta é simples, seria por causa de uma crise existencial em que eles se veem incapazes de aceitar suas atuais condições. E por isso mesmo, se empenham tanto em provar que o sobrenatural não existe. Eu não sei o que você acha dessa, mas eu pessoalmente adorei. Teoria 8. Velma é bissexual. Essa não é novidade para quem sempre assistiu Scooby-Doo atentamente. Os criadores do desenho nunca confirmaram isso, mas essa é uma especulação que sempre rolou entre os fãs. E mais ainda, com a popularização das redes sociais, onde o casal fictício Velma e Daphne costuma ser bastante shippado.
E se levarmos em conta o longa-metragem live action de 2002, aí essa teoria ganha ainda mais força. O James Gunn, que escreveu esse filme, declarou recentemente que a Velma era explicitamente gay em seu roteiro. Só que o estúdio Warner resolveu diluir essa informação ao longo da história, talvez para o filme ter uma classificação para todas as idades. Inclusive, na continuação do filme, a Velma ganhou um namorado homem. Já a atriz Linda Cardellini, que interpretou a Velma, descreveu a sexualidade da personagem como um pouco ambígua. E tem outro detalhe, houve uma cena filmada de um beijo bem rápido entre a Velma e a Daphne, que acabou não entrando na versão final. E olha, nem adianta procurar no YouTube, porque não tem. Teoria 9. Todos estão mortos e vivem no purgatório. Essa é sem dúvidas a tese mais sombria dessa lista. Os protagonistas humanos estariam sofrendo por seus pecados no purgatório, e o Scooby-Doo seria um demônio que toma conta deles. Além disso, o veículo da gangue, a Máquina do Mistério, seria uma espécie de túmulo em que eles precisam permanecer, para assim pagarem pelos pecados que cometeram em vida. Que eu nem vou mencionar aqui quais seriam, porque é tudo muito deprimente. E essa teoria também explicaria um mistério que nenhuma outra abordou. Por que o povo da turma do Scooby-Doo sempre veste as mesmas roupas? Além disso, teve um episódio de 2018 da série Supernatural, Scooby Natural, que serve como uma prova dessa tese. Nesse, os heróis de Supernatural, Sam e Dean Winchester, são transportados para o mundo animado de Scooby-Doo. Considerando quantas vezes os irmãos Winchester passaram pelo inferno, pelo céu e por vários locais sobrenaturais, não seria demais imaginar que eles estariam encontrando o Scooby e seus amigos em um purgatório. Teoria 10. É tudo sobre drogas. Essa com certeza é a interpretação mais famosa sobre o desenho animado e, convenhamos, nem dava para ser diferente. A ideia é a de que Salsicha e Scooby estão constantemente drogados, e a pista mais óbvia disso seria essa larica constante que eles demonstram pelos deliciosos biscoitos Scooby. Ou será que esses petiscos seriam as próprias drogas? Dá para ir ainda mais longe e levar em conta a paranoia constante do Salsicha, que é uma reação típica de quem consome drogas em excesso. Se bem que, considerando os mistérios bizarros que os heróis costumam enfrentar, esse comportamento é até justificável, mesmo que os fantasmas nunca sejam de verdade e que normalmente é o próprio Salsicha quem descobre isso antes de todo mundo. Claro, existem outras evidências, como a pintura toda psicodélica da Máquina do Mistério e o visual desleixado e o jeito de falar de Salsicha, manso e cheio de gírias. Mas talvez a comprovação definitiva dessa tese seria o fato de o Salsicha se comunicar verbalmente com um cachorro, que vai saber se está mesmo respondendo a ele ou se é apenas uma alucinação. Inclusive, tem quem vá mais longe e teorize que o Scooby-Doo, na verdade, não existe, e que o Salsicha, sempre chapado, estaria só imaginando que tem um dog alemão de estimação. Quer maneira mais triste de terminar essa lista? O Scooby-Doo com certeza merecia coisa melhor. Você assistiu a mais um episódio do Mitos do Pop. Não esqueça de deixar o seu like, marcar os seus amigos que curtem teorias da conspiração de desenhos animados e aproveite para conferir este e mais vídeos no canal do Adoro Cinema no YouTube. Lá você encontra todos os episódios anteriores do Mitos do Pop. E conta nos comentários quais temas você acha que merecem um programa. A gente se vê em breve. Se cuidem. Tchau!